Trauma transgeracional ou maldição hereditária? Você já fez essa pergunta? Existe maldição hereditária? Mas o trauma não é só individual? O trauma pode ser coletivo? Quais as implicações de um trauma individual ou de um trauma coletivo para a saúde mental do indivíduo, para o seu desenvolvimento humano, para o seu crescimento pessoal? Eu coordeno o laboratório de psicologia entre a tradição e a inovação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e este livro, Trauma Transgeracional e Resiliência na Diáspora Africana, foi o resultado de 10 anos de pesquisa, sendo 80 dias com os terenas, a quem eu agradeço muito a gentileza de terem me acolhido por 80 dias na aldeia terena do Bananal e do Limão, entre Miranda e Aquidauana, no Pantanal Mato Grossense. E o resultado final da pesquisa de campo foi realizado no Quilombo do Mel da Pedreira, a quem eu agradeço de coração, porque hoje o Quilombo do Mel mora na minha vida, na minha alma, no meu coração. Foram 80 dias de pesquisa para responder a essas e a outras questões. Pois bem, o trauma pode ser individual. O que é um trauma individual? Um trauma individual é uma ruptura na vida, na rotina, no corpo ou mesmo na psique do sujeito, porque o trauma ele pode ser tanto físico, quanto uma lesão que o sujeito sofre num acidente, quanto o trauma pode ser um assédio sexual, uma violência sexual ou mesmo um assédio no trabalho. Eu já fui vítima de assédio no trabalho. É um dos traumas mais terríveis que a pessoa humana pode sofrer, porque ele não tem como reagir. O chefe dele tem poder. E os impactos são depressão, angústia, pânico, ansiedade. Mas e o que é um trauma transgeracional? Um trauma transgeracional é um trauma vivido coletivamente. Eu tenho absoluta certeza que o Brasil está passando por um trauma coletivo, com consequências transgeracionais. Na verdade, o mundo inteiro. São 5 milhões de mortos no mundo inteiro, mais de 600 mil no Brasil. Estas famílias estão traumatizadas coletivamente. Nossas crianças que ficaram aprisionadas em casa estão traumatizadas na grande maioria. Nossos idosos, nossos jovens. Quando nós vivemos coletivamente um trauma, este trauma coletivo, como um genocídio, uma guerra ou uma pandemia, pode se transferir às gerações seguintes. Pois bem, a neurociência demonstra que o trauma transgeracional ele pode ser transmitido inclusive em alterações em estruturas do DNA. É possível que, neste caso específico pesquisado pela doutora Raquel Yerrudá, é possível que o trauma coletivo altere estruturas do DNA responsável pela produção do cortisol, logo com impacto violento muito grande sobre a resistência ao estresse. Esta pesquisa ela é inédita, porque não existem pesquisas sobre traumas transgeracionais coletivos no mundo. Esta pesquisa é inédita no mundo. E que resposta nós procuramos dar neste livro? Nós trabalhamos com o trauma da escravidão. Qual o impacto do trauma da escravidão em afrodescendentes? Qual o impacto do preconceito tão cruel, tão violento, tão perverso no Brasil sobre a psique de jovens e adultos quilombolas? Como o trauma é transmitido? Sim, ele é transmitido também de forma genética, sim. Doutora Raquel provou isso. Mas eu demonstro aqui nesta obra que o trauma é transmitido pela emoção e pelo conteúdo trágico da narrativa de populações traumatizadas. E para você, pai e mãe, que vai contar para seu ente querido, especialmente para o seu filho criança, a perda do pai ou a perda da mãe em decorrência do coronavírus, são mais de 50 mil órfãos no Brasil atual que perderam seus pais para o coronavírus. A emoção e a forma como você contar isso pode ser determinante, inclusive, para traumatizar esta criança.
Se você quiser aprofundar o seu conhecimento do trauma transgeracional e do impacto que esse trauma tem na psique coletiva da pessoa humana, leia este livro. É um lançamento inédito. Eu estou lançando aqui para você e ele está sendo oferecido com o presente, o bônus da entrega, da postagem e da entrega. Você pode adquirir este livro pela livraria martabookstore.com.br, WhatsApp 011 97335 2665, e esta promoção vai até o Natal.